3, 1. Bom dia, graça e paz, você que está chegando nesse vídeo. Bom dia porque é o culto da manhã, então bom dia. Mas se você está chegando nesse vídeo agora e é noite, boa noite. E se você está chegando aqui à tarde, boa tarde. Seja bem-vindo a esse vídeo e ao culto dessa igreja maravilhosa. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler o verso 2 todos juntos? Está na tela? Então vamos lá, no verso 2, tá? Verso 2, no 3. 1, 2 e 3, vai. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que está escrito aqui? Essa é a minha pergunta para nós hoje, entre outras. Quem é você? Quem é você? Do que você é feita? Do que você é feito? Porque se você não sabe quem você é, provavelmente você vem adotando até aqui, até hoje, um monte de formas e jeitos que os outros disseram que você é. Se você não sabe quem você é, provavelmente você tem sofrido dores na alma, nos sentimentos, nas suas emoções, na sua mente, e sempre com a ideia de que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque provavelmente você foi vestindo roupas de outros. Você foi adotando ideias de outros. E esta é uma das maiores causas de dores. Eu não saber quem eu sou. Uma das maiores causas de dores é porque a gente não sabe quem é e a gente adota ideias dos outros. Ideias da mãe, do pai, da melhor amiga, do melhor amigo, do pastor, do líder espiritual, daquela pessoa da televisão, de uma pessoa importante aos seus olhos, do seu ponto de vista, daquele influenciador, daquela pessoa importante, aquela celebridade. Quando a gente não sabe quem é, a gente sofre. Por quê? Porque você tem sempre uma sensação de inadequação. Parece que você não está no seu corpo. Parece que você se desconhece. Sinto que não pertenço. Sinto que não me amam. Sinto que não me querem. Sinto que não posso. Sinto que não consigo, sinto que não sei, sinto que não vai dar, porque é uma sensação de que alguma coisa sempre está faltando. E por que essa sensação de que está faltando? Porque eu não sei quem eu sou. E como eu não sei o que eu sou, eu fui colocando um monte de coisa na minha vida que não tem nada a ver comigo. Quem é você? E do que você é formado? Do que você é feita? Vamos lá. Nós temos, por exemplo, como nós somos formados? O que nós somos? Por exemplo, nós temos quem disse aí? Nós temos um corpo. Tem um bodyzinho aí do seu lado, não tem um corpo aí do seu lado? Nós temos um corpo. Mas nós também temos emoções. Sim ou não?
Nós temos emoções. Nós também temos um espírito. Nós temos um espírito. O que mais? Nós temos uma alma que, olha, para muita gente, alma tem a ver com emoções e também tem a ver com pensamentos. Pensamentos. Deixa eu ver se, só para checar. Quem aqui tem um corpo? Aleluia, né? Não é um ghost. Quem aqui tem emoções? Olha aí. Quem aqui tem espírito? Eu acho que eu tenho, pastor. Quem aqui tem alma? Eu também acredito que tem uma alminha dentro de mim. Quem aqui tem pensamentos? Graças a Deus. Né? Mas será que só isso é o que a gente é? Deixa eu perguntar, será que você é o seu corpo? Para muita gente, ela é o corpo dela. Para muita gente, se a gente perguntar quem é você, ela vai dizer, eu sou minha saúde. Coisa mais importante para mim é minha saúde, minha beleza física. Quando uma pessoa acha que ela é o corpo dela, vamos lá, feche seus olhos, por gentileza, feche seus olhos. Você no vídeo, feche seus olhos, se é que você pode. Ok, agora veja-se diante do espelho, veja-se, olhe para o espelho enquanto você está de olhos fechados, veja um espelho e veja a sua imagem, de corpo inteiro. Ok, pode abrir seus olhos. Bem-vindo de volta. Alguns fecharam o olho e foram dormir. Olha só, o que você viu no espelho? O que você viu no espelho? Responda, o que você viu no espelho? O que você viu no espelho? Não, vocês estão ficando espertinhos comigo. Alguém falou, eu? O que você viu no espelho? Alguém falou, eu? Olha, a gente acha que é esperto, mas hoje nós vamos aprender a ficar mais esperto, se Deus quiser. É minha oração, para que a gente fique mais esperto. Jesus desejava que a gente ficasse mais esperto. Ele disse, olha, eu te envio como ovelhas no meio de lobos, sejam espertos como a serpente. Foi ele que disse. Ele quer que a gente seja esperto, mas tem um trabalho para você fazer, para ficar esperto. O maior problema de quem não fica esperto é aquele que acha que já é esperto. Quem acha que já é esperto, o maior obstáculo é você achar que já é esperto. Quem acha que já é esperto não precisa ficar mais esperto. Então cuidado com aquelas coisas que brotam na sua cabeça. Olha, quando você fechou o olho e viu a sua imagem no espelho, você vê seu corpo, sim ou não? Você vê seu corpo. Mas quando eu perguntei aqui, porque claro, deu um monte de dica, mas alguém disse, o que é que você viu? Eu perguntei, você disse, eu vi eu. Peraí, você viu você? E se eu pegar uma foto e perguntar para você, a sua foto, e perguntar quem é isso aqui? Você vai dizer, eu. Para qualquer pessoa na rua, que se você colocar a foto dela na frente dela e perguntar quem é essa daqui, ela vai dizer, eu. Ou seja, quer dizer que nós somos o nosso corpo? Se eu sou o meu corpo e o meu corpo não vai bem, como eu vivo? Triste. Se eu sou o meu corpo e o meu corpo não está do jeito que eu gosto, como é que eu vivo? Triste. Eu estou triste porque o meu eu, que é o corpo, não está bem. Agora, nós não somos o nosso corpo. Você é seu corpo? Não, você não é seu corpo. Então você é suas emoções? Não. Você não é suas emoções. Quando você se sente triste, aí você fala, puxa, eu não estou bem. Espera, por quê? Porque a minha emoção está triste. Então, se eu estou triste, eu sou minha emoção. Quando a pessoa se sente triste, ela diz, se eu perguntasse para você, como você está se sentindo, e você estivesse triste, vamos supor que você estivesse triste, tá bom?
e eu perguntasse para você, como você está se sentindo? Qual seria a sua resposta? Eu estou triste. Espera aí, eu de novo? Eu de novo? Eu estou triste? Deixa eu falar uma coisa para você. Gente, mantenha o foco hoje aqui, porque tem muita coisa que pode transformar a sua vida para valer, de um estado de coisas para outro. Quando Jesus estava chegando perto da sua cruz, numa noite, ele chamou os seus 3 principais discípulos, Pedro, João e Tiago, e foi orar triste. Mas eu fico de boca aberta com a Bíblia, porque a Bíblia tem muito a falar sobre saúde mental. A Bíblia é a palavra inicial e final quando o assunto é saúde mental. Se eu e você queremos de verdade saúde mental, nós precisamos olhar de verdade, só que com outra visão para a palavra de Deus. Saúde mental é uma das coisas mais importantes na sua vida. Por quê? Porque tudo que você vive tem a ver com o jeito que você pensa. Tudo que você vive, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, tem a ver com o jeito como você pensa. E quando Jesus estava chegando perto da morte da cruz, e ele sabia que ia para a cruz, ele virou para os seus discípulos, e você vai pensar talvez, poxa, mas que importância tem essa declaração de Cristo toda? Mantenha em mente que eu perguntei para você, supondo que a gente estivesse triste, eu perguntasse para você, como você está? Como você está se sentindo? Você diria, triste, eu estou triste. Todo mundo responderia assim, eu estou triste. Como se eu fosse a minha emoção. Como se eu fosse o meu sentimento. Só que Jesus, perto da cruz, a Bíblia diz que ele estava triste. Só que ele declarou o seguinte, a minha alma está triste até a morte. Venham vigiar comigo. Vamos dizer isso? Mais forte. A minha alma está triste até a morte. Venham vigiar comigo. O que tem de diferente aqui, pastor? Ele não disse, eu estou triste até a morte. Ele disse, a minha alma está triste até a morte. Jesus é perfeito. Ele disse, uma parte de mim está triste, mas não eu. Uma parte de mim está angustiada, mas não eu. É por isso que Jesus era um vencedor. E quem se aproxima dele pode também ser transformado num vencedor. Sabe o que a gente acha que é vencer? Ter tudo o que a gente quer. E aí quando a gente não tem tudo o que a gente quer, a gente se acha derrotado. E você vai saber por que hoje. Você vai saber por que você se derrota. Você vai saber por que você se oprime. Você vai saber por que você não vive o seu potencial máximo. E você vai saber também um caminho para você trilhar e alcançar o seu potencial máximo em Cristo Jesus. Jesus é fantástico. Jesus é Deus. Jesus é perfeito. Não existia faculdade de psicologia na época de Jesus. Mas ele disse, a minha alma está triste até a morte. Mas veja, quando você está triste com alguma coisa, você fica perto daquilo ou você se afasta daquilo? Quando você está triste com alguém, você vai e fica perto daquele alguém ou você se afasta daquele alguém? Vamos lá, seja honesto. Seja honesta, você faz o quê? Normalmente a gente se afasta de coisa que nos entristece. Por exemplo, se você se sentir triste por algum motivo nessa igreja, você vai se afastar dela. Se você se sentir triste por algum motivo em relação a mim, você vai se afastar de mim. Se você se sentir triste em relação ao seu marido, sua esposa, você vai se afastar da sua esposa e do seu marido. Por quê? Porque nós, que não estamos no caminho da abundância e do potencial máximo de Deus, vivemos assim.
Mas não Jesus. Jesus não. E o que Jesus vive tem tudo a ver comigo e com você, porque ele disse que o que ele viveu a gente pode viver também. E Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Venham e vigiem comigo. Mas ele não se afastou da cruz. Jesus não se afastou da cruz. Por quê? Por que Jesus não fugiu da cruz? Nós fugimos da nossa cruz. Nós fugimos dos nossos problemas. Nós fugimos do que nos aflige. Nós fugimos de gente que a gente desgosta. Nós fugimos de situações que nos causam desconforto. Não Jesus. Jesus não fugiu da cruz. Por quê? Porque a cruz iria passar. E ele sabia disso. Você sabe que o que você está vivendo e te machuca vai passar? Talvez não. E quando a gente não sabe que aquilo que nos machuca vai passar, a gente... Vamos caminhar. Será que você é um espírito? Será que você é uma alma penada andando por aí? Será? Não, você não é um espírito. Não, você não é uma alma, não. E você, tem pensamentos? Quantos pensam aqui? Poxa, nós estamos pensando agora. Nós estamos pensando. Agora, será que você é o que você pensa? Sim. Você é o que você pensa? Sim. E você não é o que você também não pensa. Quem é você? É seu corpo? Você é suas emoções? Você é seu espírito? Você é sua alma? Você é seus pensamentos? Mas tem mais coisa. Tem mais coisa interessante. Tem coisas interessantes que a gente olha. Por exemplo, quantos aqui já bateram o carro uma vez? Deixa eu ver. Uma vez pelo menos. Qual foi sua reação quando você bateu o carro? Não precisa responder. Lá nos tempos atrás, qual foi sua reação? Normalmente, quando alguém bate o carro, vamos supor, você bateu, mas vamos supor que alguém bate feio no seu carro, por barbeiragem. Como é a sua reação? Eu já vi gente que sofreu uma pancada atrás, Julião, mas horrível, horrível a pancada. Alguém de trás. E o sujeito sai do carro, a sujeita sai do carro, vai até o carro de trás, que bateu no carro dela ou dele, espera a pessoa sair e fala: olha o que você fez comigo. Entende? Bens, como carro, como casa, como empresa, como comércio, como negócio. A gente, às vezes, corre o risco de pensar que nós somos os nossos bens. E quando alguém tira os seus bens de você, como você age? Quando alguém subtrai, como um ladrão, aquilo que te pertence, como você se sente? São perguntas para você ir pensando. Por quê? Porque saúde mental tem tudo a ver com isso e vocês vão ver as conexões. Nós vivemos perturbados enquanto nós não formos libertados. Nós vivemos oprimidos enquanto nós não fomos livres da opressão. E a gente acha que perturbação e opressão é coisa de demônio. A pior opressão e perturbação não vem dos demônios. A pior opressão e perturbação vem dos seus pensamentos. Vem da voz que não se cala dentro da sua cabeça. A gente consegue fazer coisas ou a gente deixa de fazer coisas de acordo com o que a gente pensa. E muita gente pensa que é os seus bens. Meu carro, minha casa, meus móveis. A gente vai, meu celular. Hoje em dia existem pesquisas que apontam para o resultado da pesquisa, dizendo que muita gente
usa o celular como se fosse uma extensão do seu corpo. Faz parte do corpo. Quem aqui vai para o banheiro com o celular? Além de mim. Quem vai com o celular para a cama? Bom, esse eu não faço. Quem, a primeira coisa que faz quando acorda é olhar o celular? Quem, quando sai de carro, de ônibus, sei lá o quê, e lembra, esqueci o celular, volta para buscar o celular? Por que você faz isso? Porque é parte de você. Não deveria, mas é. Muita gente está vivendo como se seus bens fossem uma parte do que você é, tem a ver com a sua identidade. Por quê? Porque imagine que tirem os seus bens. Você fica feliz ou triste? Por que você fica triste? Por que eu fico triste? Entende? Eu fico triste porque eu não sei quem eu sou. Sabe por que você fica triste quando o seu corpo não vai bem? Sabe por que você fica triste quando seus bens são subtraídos? Sabe por que você fica triste quando seus pensamentos não estão ordenados? Porque você acha que é seus pensamentos. Você acha que é seus bens. Você acha que é sua alma, seus sentimentos. E quando eu acho que eu sou e aquilo não vai bem, eu fico triste. Eu fico tentando entender, e quanto mais eu tento entender, mais eu vejo a perfeição de Cristo e de Deus em Jesus. Imagina, Jairo estava com a filha doente, e ele foi atrás de Jesus. Jairo era um dos principais lá, administradores da sinagoga, etc., dos judeus, e a filha estava passando mal. No meio do caminho ela morre e ele não sabia. Só que ele está atrás de Jesus para curar a filha morre. E aí chega alguém e fala, não perturba mais o mestre, porque ela já morreu. E aí, Jesus, escute, Jesus olha para Jairo e diz assim, não temas. Espera um pouquinho, pausa. Como não temas para alguém que acabou de perder a filha? Acabou de receber a notícia de que a filha morreu. Como que eu vou dizer para alguém, não tenha medo? Porque dentro da cabeça de Jesus, não cabe medo sobre nada. Nada. E se a gente quer viver uma vida no máximo potencial, se a gente quer ir para lá, a gente precisa aprender a viver sem medo. Enquanto eu tenho medo de perder marido, esposa, filhos, bem, saúde, eu fico com medo de perder. E quanto mais eu tenho medo de perder, mais escravo eu vivo. Menos vencedor eu sou. Porque eu tenho medo de perder coisas, porque eu acho que aquilo que eu tenho é meu. Por que Jesus disse não tenha medo? Porque na cabeça de Cristo a filha de Jairo não pertencia a Jairo, mas na cabeça de Jairo a filha pertencia a ele. De quem são seus filhos? Como é que a gente fala quando a gente apresenta os nossos filhos? Meu filho. A gente se mistura. Mas fui eu que gestei. Entende? Essa posse, essa coisa de se vincular às coisas, aos bens, pode trazer dores na sua alma, dores na sua mente. Eu insisto na pergunta. Quem é você? Se você não é seu corpo, se você não é seu espírito, se você não é sua alma, seus sentimentos, se você não é seus pensamentos, se você não é seu carro, se você não é sua casa, se você não é seu passado, se você não é seu presente, se você não é seu futuro, se você não é o seu negócio, se você não é o seu patrimônio, se você não é o seu dinheiro,
Se você não é nada disso, quem é você? Se tirarem tudo isso de você e de mim, tudo que eu já listei aqui, se tirarem tudo, quem é você? Quantos aqui têm desafios a superar, dores, dificuldades, estão vivendo dificuldades? Deixa eu ver. E se não existisse essa dificuldade que você está passando, quem é você? E se não existisse essa situação difícil que você está lidando com ela, quem é você? Sem as dificuldades da sua vida, quem é você? Sem os desafios da sua vida, quem é você? Sem as suas derrotas, mas também sem as suas alegrias, sem as suas conquistas, sem a sua casa, sem seu trabalho, sem sua profissão, quem é você? Quem sou eu? Sem nada disso, quem somos nós? Quem é você? Enquanto a gente viver vinculado a tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente sempre vai ter uma sensação de que sempre, diga, será que você não está com essa sensação hoje? Será que você não está com essa sensação hoje de que falta algo? Ah, para a minha vida ficar redonda, boa, legal. Ah, quando. Essa sensação de que sempre falta alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Isso é perturbador. É angustiante. E vai dando para a gente uma falsa ideia de identidade. Falsa ideia de identidade. É uma falsa ideia de identidade. É a mesma coisa que eu virar para você uma frase de igreja. Legal aí, né? Frase de igreja. Mas vamos destruir ela, definitivamente. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Eu quero desafiar sua mente hoje. É uma frase bonita, sim ou não? Sim ou não? Melhor está por vir? Sim ou não? Sim, tem gente que põe até em quadro, melhor está por vir. Só que ela cria ansiedade. Por alguns motivos. Veja só, se o melhor está por vir, eu não estou no melhor hoje. E o que Jesus disse sobre o hoje e o amanhã? O que é que Jesus disse sobre o hoje e o amanhã? Jesus disse, basta o hoje, porque o amanhã trará consigo as suas preocupações. E ele disse, não ande ansioso pelo dia de amanhã. Então, ficar pregando para você, ou dizer para você que o melhor está por vir, é criar ansiedade na sua mente. O melhor está por vir é colocar dentro da sua cabeça a ideia de que Deus não está sendo melhor para você hoje. Quando Deus não está sendo suficiente para mim hoje, Ele não será amanhã. Quando eu não me alegro hoje, eu não vou me alegrar amanhã, porque amanhã também vai faltar coisa. Mas Jesus disse, não ande ansioso pelo dia de amanhã. Não existe essa ideia, gente. Delete essa ideia de que o melhor está por vir. Você já está no melhor momento para viver o seu melhor com a ajuda de Deus. É hoje, não é amanhã. Hoje você tem tudo o que precisa. Acredite. Ah, se você pudesse enxergar isso. Vamos lá. Ah, se eu pudesse enxergar isso. Sempre falta algo. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Eu estava falando com a minha esposa, eu fiz a pergunta para ela. Ela entrou, eu não sei se ela tinha ido comprar alguma coisa, não sei o que ela tinha ido fazer. Ela voltou, a hora que ela entrou na porta, eu soltei a pergunta na testa dela. Falei para ela, disse Jesus, olhei para ela e disse Jesus, dai e ser-te-á dado, boa medida, sacudida e transbordante. Ela olhou para mim assim, aí ficou olhando quieta assim, né? Eu falei assim,
Para quem Jesus disse isso? Diga comigo. Vai, no 3. Vamos lá, no 3. 1, 2 e 3. Dai e ser-te-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos dizer de novo? Dai e ser-te-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Muito bem. Para quem Jesus disse isso? Para quem Jesus disse isso? Jesus disse: dai vocês que têm sobrando, e ser-te-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sim ou não? Sim? Não. Vou repetir. Por um acaso, Jesus disse, abre aspas para Jesus, vocês que têm sobrando, dai e ser-te-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Foi isso que Jesus disse? Jesus disse, vocês que têm sobrando, deem. Ele disse isso? Não, tudo bem. Então vamos dizer, Jesus disse então, vocês que não têm nada, tirem. E os outros que têm mais, deem. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus não é Robin Hood. Jesus não é Robin Hood, que tira dos ricos para dar para os pobres. Para quem Jesus disse dai? Para quem Jesus disse dai? Para todos. O que significa que Jesus disse dai para todos? Significa que ele disse isso para quem tem, e Jesus disse isso para quem não tem. E por que ele fez isso? Porque é que Jesus mandou aquele que não tem dar? Porque o problema é que aquele que não tem, ele não tem porque ele sempre tem falta e sempre tem uma sensação de que acha que não tem. Todos nós temos tudo hoje para viver o melhor de Deus. E é isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus queria corrigir essa rota, essa sensação dentro da gente de que a gente sempre tem falta de alguma coisa. Por isso que Jesus falou, olha, se você não tem nada, dê. Encontre alguma coisa e dê. Se você aprender a dar, você vai ter mais. Porque também Jesus disse, todo aquele que tem, mais ser-lhe-á dado. Diga isso. Todo aquele que tem, mais ser-lhe-á dado. Enquanto você ficar com a sensação de que falta, você não vai ter nada. Enquanto a gente fica com a sensação de que falta alguma coisa, a gente sempre vai ficar sem nada. Então, se você fica com a sensação de que falta dinheiro, falta amor, falta carinho, falta reconhecimento, falta alegria, falta casa, falta carro, falta oportunidade, falta trabalho, falta emprego, falta isso, falta aquilo, quanto mais você foca a sua energia no que falta, menos você vai ter. Salomão foi um dos homens mais sábios que viveu na terra. E ele disse, escreveu no livro de Provérbios, aquilo que eu temia aconteceu comigo. Diga isso. Percebe? Então Jesus tinha que ensinar aquele que acha que não tem a entender que sempre tem. Tem gente que está sempre esperando melhorar para dar um dízimo. Eu não ia falar isso, mas é importante isso. Tem gente que está sempre esperando a quando eu tiver uma vida financeira melhor, eu vou dar o dízimo. Quando as coisas melhorarem no meu negócio, eu vou dar uma oferta. Nunca vai dar. Pode perceber, eu não sei com quem eu estou falando. Eu não sei como é que você vive o seu dia a dia. Eu sou seu pastor, mas eu não sei de fato como é que você vive o seu dia a dia. Mas pode reparar, há quanto tempo você está esperando que as coisas melhorem para você dar? Pode reparar. Quanto tempo faz que você está esperando que as coisas sejam melhores para você e você tenha mais para você dar uma oferta ou ser fiel no dízimo? E não acontece nada. Por quê? Porque você está sempre com a sensação de que está faltando. E quem tem sempre a sensação de que está faltando,
não pode ter abundância. Não tem jeito, gente. E eu vou dizer por quê, tá bom? Olha só, a Bíblia fala de uma coisa chamada consciência. As pessoas que vivem com essa sensação de que está faltando alguma coisa sempre, elas não conseguem viver a vida que elas gostariam de viver. Não conseguem. E a vida vai andando, e elas não conseguem encontrar alegria. Elas não conseguem encontrar realização. Tem gente que acha que para ser realizado precisa sempre fazer alguma coisa que não fez. Por que tem gente que acha que para ser realizado precisa fazer algo que não fez? Porque ela tem uma sensação de que está faltando. E por que a pessoa tem uma sensação de que está faltando? Porque ela está vivendo inconsciente. É importante isso, gente. Essa palavra aqui, fala assim, pastor, é uma palavra difícil, mas é importante. A maioria das pessoas, dentro e fora da igreja, estão vivendo o inconsciente. E o que é inconsciente? O que é viver inconsciente? A Bíblia fala disso. Vamos lá. Engatilha aí vários textos, Guilherme. Efésios 5,14, 1 Coríntios 4,4 e Mateus 4,16. Engatilha aí pra gente. A Bíblia, ela fala desta inconsciência. E quando a Bíblia fala de inconsciência, ela chama de várias coisas. Olha só, a Bíblia chama de sono, de estar dormindo. A Bíblia chama de morte espiritual. A Bíblia chama de viver nas trevas. A Bíblia chama de cegueira espiritual. A maioria das pessoas deste mundo, gente, estão vivendo dormindo. Não estão acordadas. E as pessoas que não estão acordadas, elas estão vivendo na inconsciência. E quando a gente vive na inconsciência, a gente quer mais bens. E se perde o bem, fica triste. Se perde as coisas, fica triste. Por quê? Porque ela se identifica com pensamentos, com sentimentos e com as coisas. Sabe o que é se identificar com o sentimento, com o pensamento e com as coisas? É você achar que é o seu carro. É você achar que você é seu corpo. Se o corpo está alinhado, eu estou feliz. Se está desalinhado, eu estou triste. Porque eu sou meu corpo. As pessoas que vivem no inconsciente, elas não estão raciocinando, elas estão obscurecidas, elas estão dormindo. E quem está dormindo é levado. É levado. Quem está morto é levado. Vocês já viram, por um acaso, quantos aqui já participaram de um enterro? Levante a mão. Participaram de um enterro. Já foram no enterro e no velório? Levante a mão, deixa eu ver quem foi já. Muito bem, todo mundo já foi no velório e no enterro. Por um acaso você já viu quando começam a tirar lá, fechar o caixão? Começa a fechar o caixão. Alguém aqui, no auditório ou no vídeo, alguém aqui já viu o morto, fala assim, opa, ainda não fecha agora não. Alguém já viu isso? Não. Alguém já viu o morto reclamar do caixão? Opa, peraí, não. Que caixão é esse que vocês vão me enterrar? Alguém viu um morto reclamar do caixão? Não. E quando fecharam o caixão, botaram naquela carrinhola com aquelas rodinhas grandes e foram levando ele assim, o morto. Alguém aqui viu o morto levantar e falou assim, para onde vocês estão me levando? Não. Por quê? Porque morto não reclama de nada. Morto é levado. Morto é levado. Tem muita gente nessa vida inconsciente. Inconsciente, ele é levado. É levado. Não para pensar. Por quê? Porque está morto. A Bíblia fala de morto. Fala de sono. Tem um monte de gente dormindo. Olha só, Efésios 5,14. O que diz aí? 5,14, vamos ler? Vamos lá, 3. 1, 2, 3. Por isso é que foi dito: tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo... Ou seja, nós estamos, a maioria das pessoas, dentro e fora da igreja, estão vivendo num estado de morte. Ah não, pastor, eu já recebi Jesus. Não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando do processo de iluminação. Um dia você levantou a mão e disse: eu quero Cristo, eu quero a igreja, eu quero a palavra de Deus. Só que não é suficiente. Não é suficiente você dizer: eu quero Cristo, eu quero a fé em Deus, eu quero andar na igreja, eu quero ter uma Bíblia. Isso não é suficiente. Existe uma iluminação que Jesus precisa acender dentro da gente. E isso é um processo. Isso é um caminho. O problema é que a gente se satisfaz com pouco. A gente se satisfaz com pouco da parte de Deus e não vai atrás da vida abundante que o Senhor tem para a gente. Mas olha lá, a Bíblia chamando aqueles que estão na inconsciência, olha lá. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes. Tem um monte de gente dormindo. Levanta-te dentre os mortos. Vamos lá, outro texto, 1 Coríntios 4,4, Guilherme. 1 Coríntios 4,4. O que diz lá? Isso. Olha lá. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. 1 Coríntios, isso? Bom, muito bem. A palavra consciência, tá vendo? Consciência. Mateus 4,16. Mateus 4,16. O povo vivia nas trevas. O povo vivia onde? O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Mas onde vivia o povo? Na terra da sombra da morte. Sabe quem está na terra da sombra da morte? Todos nós. A não ser que Jesus nos ilumine. A não ser que Jesus nos ilumine e traga a gente para a consciência. Tem duas formas de você viver a vida. Você pode viver a vida sendo você. E o que é você? Eu fiz várias vezes a pergunta: quem é você? Vou responder: você é sua que é você? Você é sua consciência. Mas se você viver na inconsciência, você vai viver com a sensação sempre de que te falta algo. O inconsciente está sempre com a sensação de que falta algo. O inconsciente, ele vai sempre colar, se identificar. Ele vai achar que ele é seus pensamentos, ele vai achar que ele é seus sentimentos. Por exemplo, se ele está triste: eu não vou na igreja. Por que você não foi na igreja? Porque eu estava triste. Espera um pouquinho. Você é tristeza? Tem gente que toma decisões baseadas na forma como sente. Quando você toma decisões baseadas na forma como sente, você está sendo arrastado pela sua inconsciência. Vamos lá, de novo Jesus. Jesus estava chegando na morte, na cruz. E aí ele estava triste. Ele foi orar. E ele pediu para Deus: Senhor, se possível... Ou seja, eu não quero morrer. Mas aí ele também disse: todavia, não seja feito a minha vontade, mas a sua. Veja, Jesus era um sujeito que vivia consciente. Se Jesus vivesse na inconsciência, nós não estaríamos aqui hoje, porque ele não teria morrido por você nem por mim. Mas Jesus não vivia na inconsciência. Ele não andava segundo o sentimento dele. Por isso que tem homens que adulteram. Tem mulheres que adulteram. Traem. O que é traição? A traição é o seguinte: o outro não me deixa feliz, não faz do jeito que eu gosto, me trata do jeito que eu não mereço, eu não estou me sentindo bem nesse relacionamento, vou procurar alguém que me faça feliz. O que é traição no casamento? É o maior termômetro da vida inconsciente. O que é infidelidade?
é o maior termômetro de uma vida inconsciente, de morte, não luz, sem iluminação, trevas. É simples. Fidelidade é luz, infidelidade é treva. Verdade é luz, mentira é treva. Bondade é luz, dureza é treva. Amor é luz, ódio é treva. Perdão é luz, rancor, mágoa é treva. E tem muita gente que vive segundo a sua mágoa, segundo a sua infidelidade, porque é treva. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Jesus vivia na luz. E sabe qual é o trabalho de Jesus? Sabe qual é o trabalho da igreja? Sabe qual é o trabalho dos cristãos verdadeiros? É trazer as pessoas para a luz. O que eu estou fazendo aqui? Apontando o caminho da luz. Mas quem é que vai para a luz? Aquele que entende que está vivendo nas trevas. Só vai para a luz aquele que sabe que está nas trevas. Muito bem. As pessoas que vivem na inconsciência, vamos trazer aqui bem para o prático. As pessoas que estão na inconsciência, nas trevas, elas vivem reclamando. Se elas não vivem reclamando, elas reclamam muito. Se elas não vivem reclamando, não reclamam muito, pelo menos elas reclamam bastante. Por que as pessoas reclamam? Já parou para pensar nisso? Por que as pessoas reclamam? Por quê? Porque ela está se sentindo mal. E por que a gente se sente mal? Porque a gente não tem as coisas do jeito que a gente quer. E a gente está com sensação de que está faltando. Então a gente tem que reclamar. E reclamação é treva, é inconsciência, é escravidão. É a sensação de que minha vida é aquele buraco, aquela ausência, aquela falta. Falta alguma coisa para mim, então eu fico triste. E aí eu reclamo. Quando falta comida, quando falta bebida, quando falta apoio, quando falta carinho, quando falta reconhecimento, quando falta aplauso, quando falta o lugar, quando falta aquele aplauso no sentido de olha como você está fazendo um bom trabalho. Quando falta isso, a pessoa se entristece. Porque ela vive naquela sensação de que sempre falta algo. Elas se identificam com coisas, elas se identificam com sentimentos, elas se identificam com pensamentos. Por exemplo, não tenho o dinheiro que eu preciso. Então, ela fica triste. Por quê? Porque a falta de dinheiro é o que ela é. Não é o que ela está passando, é o que ela é. E ela fica triste. Olha, o pior momento da minha vida, pastor Douglas, pior momento da minha vida, até aqui, pode ser que eu tenha piores lá para frente, mas até aqui, com 55 anos de idade, o pior momento da minha vida foi o momento em que mais eu me identifiquei com as coisas que faltavam na minha vida. Faltavam os meus filhos, faltava carinho, faltava justiça, faltava bens, faltava carro, faltava dinheiro, faltava moradia. Num momento muito sombrio da minha vida, a única coisa que não faltou foi saúde. Mas o resto, tudo faltou. Tudo foi abalado, tudo foi chacoalhado. E o momento que mais eu me entristeci, o momento que eu mais gritei, o momento que eu mais esbravejei, o momento que eu fiquei mais insatisfeito e o tempo que a minha vida menos andou, foi o momento em que eu senti falta de tudo isso.
Eu senti falta dos meus filhos. Eu senti falta de um lar. Eu senti falta de riqueza, eu senti falta de amigos, eu senti falta de ministério, eu senti falta de trabalho, eu senti falta de pregar, eu senti falta de ser aplaudido pela minha mensagem, eu senti falta de reconhecimento, eu senti falta de justiça, eu senti falta de uma casa, eu senti falta de fazer churrasco, eu senti falta de uma área gourmet, eu senti falta de hotéis bons, eu senti falta de pousada boa, eu senti falta de viagem, eu senti falta de estar no aeroporto, eu senti falta de fazer viagens, eu senti falta de restaurantes, eu senti falta de amigos. E esse foi o pior momento da minha história. Agora, sabe o que é louco? Algumas coisas que eu senti falta lá atrás, eu tenho hoje. Mas tem um tanto de coisa que eu senti falta lá atrás, que eu não tenho hoje. Mas não me aflige, porque eu saí das trevas para a luz. Porque Jesus iluminou a minha mente. Porque Jesus me viu no vale da sombra da morte e veio e fez raiar a sua luz, fez iluminar a sua luz. Ele me fez entender que eu não preciso de nada. Eu tenho a Cecília, eu tenho um lar, eu tenho um casamento, eu tenho uma família. E eles me amam de verdade. Mas lá eu sentia falta. Hoje eu tenho. A Cecília sabe o quanto ela é importante e especial para mim. Mas e se eu não tiver ela? Eu continuo mesmo. Por quê? Porque Deus é suficientemente para mim. Deus é suficiente para mim. Jesus é suficiente para mim. Eu não preciso de casa, de carro. Não me entenda mal, eu gosto, mas eu não preciso. Eu não preciso. E um monte de coisa que eu não tinha, depois que eu entendi, porque eu entendi isso lá atrás. Por que o apóstolo escreveu assim? Diga comigo, em tudo dai graças. Diga. Por quê? Porque quando a gente enxerga que não precisa de nada, a gente dá graça por tudo. E se eu dissesse para você que Deus não tem absolutamente nada? Minha esposa disse, você está louco? Deus tem absolutamente tudo. E se eu dissesse para você que Deus não tem nada? Se você ler o primeiro versículo, quando você abre a Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, e o primeiro versículo da Bíblia, não tem nada. Não tem nada. Mas tem uma coisa. Primeiro capítulo, primeiro versículo de Gênesis. Gênesis 1:1. Veja o que tem lá. Não tem nada. Não tem nada. Não tinha um mundo, não tinha nada. Mas esquece, Deus criou. Esquece a parte, criou os céus e a terra. Não tem nada. Esquece a parte, criou os céus e a terra. Leia o restante. Diga lá. Não. No princípio, diga só isso. De novo. Mais forte. Aí, mais forte. No princípio, Deus. Ponto. No princípio, Deus. E mais nada. Deus não precisa de nada. Porque dele mesmo, quando ele diz, as coisas acontecem. E Deus quer ensinar a gente a viver sem precisar de nada. Você não precisa que aquela justiça venha. Você não precisa, é que te enganaram, achando que você precisa de justiça. Eu levei quase 10 anos para abrir mão de um imóvel que estava numa disputa judicial. Quase 10 anos eu demorei para abrir mão de um imóvel. Sabe por que eu levei quase 10 anos? Porque eu não achava justo, ô Wilson. Como assim eu vou abrir mão de um negócio que eu comprei? Que eu dei minha vida lá. Eu levei quase 10 anos para abrir mão.
Eu espero que você não leve esses 10 anos para abrir mão das coisas da sua vida, porque você não é as coisas que você tem. Assim como Deus não tem nada e isso basta, e quando Deus se basta, Ele cria tudo, e quando você é agradecido pelo nada, você está perto de ter tudo. Eu levei 10 anos, e aí um dia eu disse, quer saber? Eu não nasci com esse imóvel, eu não sou ele, esse imóvel não sou eu. Quer saber? Senhor, eu abro mão disso tudo em nome de Jesus. E foi. É um imóvel que hoje vale mais de 1,5 milhão. Hoje. E foi, eu fiquei só com a minha saúde. Não me arrependo. E quando eu abri mão deste imóvel, muitas coisas que estavam travadas na minha vida começaram a andar. Porque eu entendi que eu não preciso de nada. Eu não sou o meu imóvel. Eu não sou a justiça. Enquanto você ficar pensando, porque eu tenho direito, porque é meu, porque não é justo, então você está se identificando com essas coisas, entende? Você está se identificando. A sua vida é aquela injustiça. A sua vida é aquela dor. A sua vida é aquele drama. Enquanto isso for a sua identidade, não vai andar. Você não é a sua dor, você não é o seu imóvel, você não é a injustiça, você não é os seus bens, você não é o que você pensa, você é a sua consciência, e isso é suficientemente poderoso para trazer coisas boas a você. Amém, queridos? Quem é você então de fato? Dentro de você mora 3 pessoas. Dentro de você mora 3 pessoas. A primeira pessoa que está dentro de você é aquela que você acha que você é. Você foi construindo uma ideia, você acha que é. Mas será que você é isso que você acha que é? Será? É somente quando a gente tem nada é que a gente pode ser alguém. É somente quando a gente tem nada é que a gente pode ser a gente mesmo. Por quê? Porque quando eu não tenho nada, eu só tenho eu. O que é que sobra quando você não tem mais nada? O que é que sobra quando você não tem a injustiça? O que é que sobra quando você não tem aquela dor? O que é que sobra quando você não tem aquele pensamento de tô sozinha, tô sozinho? O que é que sobra quando você não tem nada a mais? Só sobra você de verdade e Deus. E aí você vai saber quem você é. Aí você vai saber quem você é. Quando você se desvincula de tudo. De tudo. Dentro de você moram 3 pessoas. Primeiro, aquela que você acha que é. Segundo, aquela que os outros acham que você é. Tem um monte de gente que fala, você é isso, você é aquilo. Você até gosta. Será que você é o que os outros dizem que você é? Mas tem uma terceira pessoa morando dentro de você, e essa que precisa ser descoberta. Tem aquela que você acha que é, tem aquela que os outros acham que você é, e tem aquela que de verdade você é. Essa de verdade é que precisa aparecer. E essa de verdade, ela não tem nada. Ela nunca vai ter sensação de que falta alguma coisa, falta algo. Não me falta mais nada. Eu só preciso de Deus e eu só preciso da minha consciência. Amém, queridos? Talvez essa ideia do que eu estou falando aqui tenha trazido muitos problemas para você. Trouxe para mim também. Enquanto eu achava que eu era as coisas. Enquanto eu achava que eu era os pensamentos. Por exemplo, eu já achei que eu era palestrante. Eu achei que eu era coach, mentor, palestrante internacional. Eu achei que eu ia ser palestrante. Enquanto eu achava aquilo que eu não era, eu não podia ser o que eu era. Tem que tirar tudo o que você não é, para sobrar só o que você é. E isso é libertador. Isso é liberdade. Amém, queridos?
Talvez isso que eu estou falando aqui traga muitas dores para você. Então, olha só, saia do negativo, saia do inconsciente, acorda. Você não precisa de nada. Não precisa de absolutamente nada. Aceite o fato que talvez você esteja com as ideias erradas sobre tudo. Você não é os seus pensamentos. Tem gente, já viu gente brigando por pensamento? Tem gente brigando por candidato. Já viu gente brigando por candidato? Por quê? Porque ela se identifica. Ela gruda, né? Ela acha que ela quer aquela ideia. Tem gente que briga, bate boca por uma ideia. Fica batendo boca. Não, porque Jesus é que está certo, Maria está errada. Gente, a sua opinião vale o quê? Seja franco. Se a outra pessoa não está disposta a concordar com você, de que vale a sua opinião? Nada. Nada. Percebe? Eu discuto as minhas ideias, eu agarro as minhas ideias. Por quê? Porque eu estou vivendo nas trevas. Eu tenho que defender as minhas ideias. Eu tenho que defender as minhas opiniões. É claro que você continua tendo ideias. É claro que você continua tendo opiniões. Mas você não briga mais por elas. Você não tem medo de alguém discordar de você. Quando você está na luz, quando Jesus ilumina a gente não tem medo de alguém dizer para ela, mas eu discordo disso. Você até é capaz de chegar para alguém e falar assim, olha, isso eu não vejo dessa forma, assim, 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 mas eu não tenho problema de alguém discordar de mim. Porque eu estou na luz. Por que Jesus disse, se alguém te bater no rosto, volta também o outro? Porque ele está na luz. Eu não sou meu corpo. Eu não sou a agressão que me fizeram. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que eu sei que eu sou. Quando Deus se apresentou a Moisés, qual era o nome dele? Quem és tu, Deus, para que eu fale para o povo? Deus disse, eu sou o que sou. Deus sabe muito bem quem ele é. E você? E eu? Nós precisamos saber quem nós somos. Amém, queridos? Aceite o fato de que talvez as suas ideias estejam erradas. E tudo bem. Porque se você está toda hora defendendo as suas ideias e as suas opiniões, você está nas trevas. Se você briga pelas suas ideias, você está nas trevas. Abra-se para novas ideias. Construa novas ideias. Será que a gente pode pensar de outro jeito? Outras coisas? A atitude mental com a qual encaramos a vida atrapalha a nossa transformação. Deus quer transformar a gente e dar saúde mental para a gente. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos é aceitar o fato de que talvez as nossas ideias estejam erradas, sobre tudo. Eu não posso abrir mão disso. É por isso que as pessoas brigam, gente, pelas suas ideias. Então, olha só. Primeiro lugar, se você quer ter saúde mental, primeiro lugar, não vou escrever isso para a gente fechar, tá bom? Se você quer ter saúde mental e de verdade ter uma vida transformada, eu pus uma outra palavra aqui, essa mesmo. Diga lá. Primeira coisa, se você quer ter saúde mental, você precisa acordar. Eu preciso acordar. E para você acordar, você precisa desejar acordar. Eu quero viver outra coisa. Quem acha que está acordado nunca vai desejar acordar. Quem acha que tem todas as razões, que não pode mudar de ideia, nem de opinião, nem de caminho. Quem não duvida das suas próprias ideias nunca vai desejar acordar. Eu estou certo, para que eu tenho que acordar? Então a primeira coisa é desejar acordar. Segunda coisa, aceite o fato
de que talvez, aceite o fato de que talvez você esteja vivendo com as ideias erradas. Talvez as suas ideias não sejam as melhores. Está tudo bem, vamos pensar em mudar. Terceiro, se você quer ter saúde mental e ser transformado, passe a prestar mais atenção preste mais atenção em... Preste atenção em si mesmo. Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 4, verso 16, ele disse: atenta para ti mesmo, preste atenção em si mesmo. Gente, você não pode acordar o dia e viver a vida só prestando atenção nas coisas ao seu redor. Você nunca vai acordar, você nunca vai viver na luz, nem nunca vai viver o melhor de Deus. E você vai viver o melhor de Deus, e você vai acordar, você vai viver o seu máximo potencial do que Jesus tem para você, se você prestar mais atenção em você mesmo. Não é nas coisas que você precisa ter. Olhe para você, presta atenção em ti mesmo. O que é que passa aqui? O que é que passa aqui? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou falando? Como eu estou falando? Como eu estou sentindo? Como eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou construindo? Percebe? Preste atenção em si mesmo. Quarto, preste mais atenção em si mesmo. Opa, tudo bem. Aproxime-se de Deus com uma nova visão. Deus não é aquele sujeito que está lá e quer consertar tudo que te deixa infeliz. Entende? Ele quer ter um relacionamento com você. E quando você abre mão de tudo na sua vida, foi por isso que Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E temos que ler a Bíblia com outros óculos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quando você ama o seu corpo, quando você ama seus carros, quando você ama a sua reputação, quando você ama a sua igreja, quando você ama seu ministério, quando você ama a sua mãe, o seu pai, quando você ama seus filhos, quando você ama os seus pensamentos, as suas realizações, suas vitórias, quando você ama essas coisas, você perde. Quando você ama dinheiro, você perde. Aquele que ama mais pai, mãe, campos e etc., mais do que a mim, não é digno de mim. É por isso que Jesus disse: quando você ama mais as coisas, você perde. Mas aquele que perde as coisas por amor de mim e do meu evangelho, ganhá-las-á. A ótica do mundo, e o mundo vai dizer isso sempre para você: tenha um corpo perfeito, tenha isso, tenha aquilo outro. O mundo vai o tempo inteiro dizer para você:
Por quê? Porque o mundo acha que você está dormindo. O mundo acha que eu e você somos parte dos zumbis. A terra está cheia de zumbi, gente. Você não pode ser mais um. Acorda! Do que eu e você precisamos? De mais nada. Por quê? Porque Deus é suficiente. Isaac perguntou para Abraão: pai, aonde que está o sacrifício? E eles não estavam levando. Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Deixa Deus ser provedor. Mas quando que Ele pode ser provedor? Quando você deixa de ser dono de qualquer coisa. Quando eu deixo de ser dono de qualquer coisa. Eu não sou dono da Cecília, eu não sou dono do meu presente, eu não sou dono da igreja. Eu não sou dono do meu ministério, eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono do meu corpo, eu não sou dono do meu carro, eu não sou dono de nada. Quando eu não sou dono de nada, eu só tenho Deus e eu. E quando eu tenho Deus e eu, nós somos maioria. Nós somos felizes. Eu posso agradecer a Deus por tudo, porque tudo que eu preciso, Ele vai prover nas minhas necessidades. E isso é liberdade, isso é consciência. Consciência. Aproxime-se de Deus com uma nova visão de si mesmo. Consagre-se a Deus. Projeta aí Romanos 12, 2, por favor. 1 e 2, para a gente fechar. Muita feijoada hoje, gente? Hã? Muito? Romanos 12, 2, o texto inicial. Só existe um jeito de você ter saúde mental e ser transformado. E o versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Você precisa ler e entender. Sacrifício. Quando você sacrifica algo, fica vivo? Quando você sacrifica algo, sobra alguma coisa? Não. Então, por causa da misericórdia de Deus, ofereça-se em sacrifício. Tudo. 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 Não, meu filho não. Minha filha não. Tudo. Sua justiça, sua injustiça, seu medo, sua coragem, seus dons, suas incompetências, suas alegrias, suas tristezas. Tudo. Ofereça tudo em sacrifício a Deus, tudo, sem sobrar nada. Ofereça tudo, não seja dono de mais nada. Porque quando você perde tudo, aí você pode ganhar do céu. Amém? Mas olha, ofereça como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Não se amolde ao padrão deste mundo. Gente, o que eu estou falando aqui? Estou falando para vocês, acorda, sai desse mundo. Acorda, deixa Jesus te iluminar. Não fique vivendo do jeito que vive o mundo, porque isso vai te entristecer quando faltar as coisas, quando faltar carinho, quando faltar amor, quando faltar aprovação, quando faltar bens. Você vai ficar triste. Saia desse mundo, saia desse padrão, saia da vida zumbi, saia da vida dormindo, saia da vida morta. Saia da inconsciência negativa e venha para a luz através de Jesus. Você não é seu pensamento, você não é seu corpo, você não é nada que você possui, de bom e de ruim. E você também não é o que te aconteceu. Você é sua consciência. Você é seu espírito. E Deus quer morar aí dentro com você. E isso basta. Não se amolde o padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. Quando você passa a pensar desse jeito, você passa a pensar assim, sua vida muda. Para sempre. Você não precisa de mais nada. Se dá certo, se dá errado. Deu errado, segundo quem? Quem foi? Fracassou. Segundo quem? Antes você era, agora você não tem mais. Agora você é uma derrotada ou é um derrotado porque não tem. Entende? Eu
não possuo nada, nem opiniões. É claro que eu vou dar minhas opiniões, mas eu não vou brigar por elas. Eu não vou ofender, nem machucar, nem bater em ninguém por causa das minhas opiniões. Eu vou expor minhas opiniões com calma e amor. Por isso que a Bíblia diz, fale a verdade em amor. Porque eu não vim, quando eu vou conversar com alguém, eu não vim aqui para defender a minha ideia. Eu não vim aqui para debater as minhas opiniões. Eu vim aqui para tentar salvar o nosso relacionamento, a nossa paz. E não defender minha opinião. Quando alguém sabe que você está tentando defender sua opinião, ela vai brigar com você. Quando a outra pessoa sabe que você está atacando a opinião dela, ela vai brigar com você. Então não vale a pena ter opinião para quem não aceita a sua opinião. Tá dando murro em ponta de faca fria. Vamos ficar de pé, queridos. Hoje foi. Eu sei. Tá ali, ó. Amém, queridos? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Deus abençoe você que está aí comigo até agora.